Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou o Fernando e esse aqui é o evento Design Gráfico, Arte, Criatividade e Funcionalidade, uma iniciativa da EBAC. Eu quero começar o nosso papo de hoje confirmando com vocês. Todos estão me ouvindo? Todas estão me ouvindo? Vocês podem me dar ok no chat aqui, por favor? Então, tem alguém digitando, acho que é um bom sinal. Isabel, Sofia, todo mundo está me ouvindo bem, então isso é ótimo. Bom, então prazer, eu sou o Fernando e eu vou acompanhar vocês hoje nessa fala com o Felipe Barbosa através desse assunto design gráfico, arte, criatividade e funcionalidade. E aí, enquanto a gente está todo mundo chegando, conhecendo que plataforma é essa, o que está acontecendo, eu queria saber de vocês, de onde vocês são. Vocês são aqui de São Paulo também? Vocês são de outros estados, de outros países? É bom saber até onde vai a nossa rede e quantas pessoas estão conosco hoje. Então, ó, Lucas do Rio de Janeiro, tem gente de Poços de Calda, Londrina, muita gente de São Paulo, a Ana de Portugal, gente de Salvador, Bahia, aliás, muita gente de Salvador, gente de Porto, Portugal, Caxias do Sul, Araucária. Isso é bom. É bom ver até onde a gente alcança e qual o tamanho da rede que está ao redor desse papo hoje. Minha segunda pergunta, já que tem muita gente aqui, muita gente de pontos diferentes, é: de onde vocês são pensando em carreira? Vocês já são do design gráfico? Vocês têm curiosidade com isso? Vocês estão tentando migrar para essa área? Vocês, então, a Lívia é estudante, por exemplo. Tem alguém digitando. Eu pergunto porque é legal saber quais pessoas que estão contribuindo com a conversa de hoje. É bom ter gente super especialista, é bom ter gente começando agora. Então, tem gente tentando migrar, tem entusiastas e estagiários, tem gente de lettering, tem gente que já é da área, tem gente que é de publicidade, temos muitos estagiários, enquanto tem gente que é designer há 2 anos. A Bibiana é do direito, mas está no caminho para migrar de área, enquanto que a Brenda está analisando o terreno. Então, acho que a conversa de hoje pode dar um caldo bom. Eu acho essencial, gente, que a gente exercite o chat, justamente porque vai ser um caminho fundamental para a gente conversar no dia de hoje. Eu vou estar falando com o Felipe, então a gente tem um roteiro, algumas perguntas, mas é essencial que vocês participem da conversa conosco. Então, eu vou estar o tempo inteiro olhando o chat, vendo se o som oscilou, se ficou muito lento, se a gente falou muito rápido alguma coisa, eu vou estar sempre de olho. E, se vocês tiverem perguntas para o nosso convidado, eu vou convidar vocês a optar pela opção com esse ponto de interrogação. Em cima do chat, vocês estão vendo? Tem um ícone com um ponto de interrogação? Pois bem, clicando lá, a pergunta de vocês fica destacada. Então, eu consigo com mais facilidade ver a pergunta de vocês e compartilhar com o convidado. Vamos combinar assim, então? Qualquer coisa sobre dúvidas sobre o curso, dúvidas sobre o chat, velocidade da fala, vamos pelo chat. Dúvidas para o convidado, para que ele responda, a gente vai no ícone de interrogação e a gente conversa a partir daí. Fica mais fácil para que eu não perca as falas de vocês e que eu compartilhe com as pessoas. Tudo certo, né? Acho que até aí a gente está na mesma página. Enquanto vocês estão me respondendo, eu vou aproveitar para quem não conhece, apresentar a EBAC. Eu acho que vocês já devem conhecer, já devem ter ciência de que escola é essa. Oi, Aline, boa noite, que chegou agora e deu oi pra gente. Mas me permitam... então, antes de eu começar, eu vou falar. O Lucas perguntou, eu quero saber se vamos ter certificado para usar de horas complementares na faculdade. Lucas, não. A gente não vai oferecer certificado com esse evento de hoje. Assim como a Ana perguntou, vai ter tarefa certificado? Não. Hoje a gente não oferece certificado, hoje é uma fala e o foco é ouvir o Felipe falando sobre a carreira. A gente não vai fornecer nem certificado, nem cobrar atividade, mas se vocês estão interessados em certificados dentro dessa área, eu convido vocês a clicar no botão clique aqui, tem uma barra verde aqui em cima, um botão em vermelho, eu convido vocês a já clicar lá, porque hoje a gente tem uma oferta exclusiva para o nosso curso de design gráfico. Então, se vocês estão querendo migrar, se são entusiastas ou querem se instrumentalizar ainda mais, lá é um bom ponto de partida para a nossa conversa de hoje também. Cliquem lá
Nathalie perguntou, olá, uma dúvida referente à plataforma. Tem alguma chance do microfone estar ativado? O seu não tá. Só o meu e o do Felipe daqui a pouco. Vocês estão mutados, não tem nem como ligar a câmera também, tá bom? Podem ficar tranquilos. Bom, então expliquei sobre a plataforma, expliquei sobre o curso. Eu vou reforçar com vocês. Cliquem no botão clique aqui, porque faz bastante sentido. E para quem não conhece a EBAC, permitam que eu apresente a escola, tá? A EBAC é uma escola de arte e tecnologia baseada em São Paulo, que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado. Isso nos formatos presencial, online ou híbrido. 90% dos projetos desenvolvidos pelos alunos e pelas alunas dos nossos cursos são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC e 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. Eu vou até passar o próximo slide para a gente ver isso juntos. Só um segundinho. Então, aqui, olha o time que a gente tem. Eu vou reforçar que um grande diferencial da escola, da EBAC, além da alta qualidade dos professores, estão vendo aqui o time que a gente tem, as credenciais dele, é uma oferta de cursos com conteúdo aprofundado e módulos totalmente focados na prática. No curso de design gráfico, por exemplo, você vai aprender essa profissão que é super valorizada com alguns dos melhores profissionais do mercado e vai construir uma carreira em uma área que não para de crescer. Isso num curso de 12 meses que oferece uma formação abrangente para a sua atuação como designer profissional. Aqui você vai dominar os aspectos do design gráfico, os softwares como Photoshop, Illustrator, InDesign, além de noções avançadas de tipografia e branding. E você vai ser capaz de fazer entregas de peças gráficas desde os primeiros módulos. Eu falei bastante, mas acho mais interessante do que eu ficar falando é eu mostrar o trailer do curso para vocês. Então, um segundo, eu vou carregar o vídeo, dou o play e vocês vão ver o trailer com mais propriedade ainda, tá bom? Só um segundo. E aí tem gente perguntando, olha, é para iniciantes? O curso é bastante abrangente, ele contempla iniciantes, mas ele também contempla desafios para quem já é do mercado e quer lapidar, e quer obter mais ferramentas, quer entrar em contato com outros profissionais, dos professores, né? Então, o curso vale para os dois universos. Eu falo mais disso daqui a pouco, tá bom? Por enquanto, eu vou passar o nosso trailer, e aí mais para frente eu falo do curso, tudo bem? Me deem só um segundinho aqui. O design gráfico está em tudo que a gente olha. Todas as placas na rua foi feita por um design gráfico. Cada capa de livro na prateleira, então design está em tudo que... Todas as placas na rua foi feita por um design gráfico. Cada capa de livro na prateleira, então design está em tudo que a gente olha. São objetos artísticos, são obras artísticas que servem como propósito. Você vai aprender diretamente com profissionais que atuam na área a utilizar as principais ferramentas para criar os seus próprios trabalhos e desenvolver um portfólio muito forte e incrível para ir direto para o mercado de trabalho. Um curso completo que traz todos os aspectos do design gráfico, com o aprofundamento de ferramentas como Photoshop, Illustrator, InDesign, além de noções avançadas de tipografia, branding e identidade visual. E aprender a diversidade de formatos e como gerenciar os seus projetos do início ao fim. A gente costuma escrever ou desenhar qualquer coisa que vier na cabeça. Vem uma coisa na cabeça, coloca no papel. E a criatividade é como um músculo, ela pode ser treinada, exercitada e aprimorada. E é sobre isso que a gente vai falar também. O meu nome é Aline Nitro e eu vou conduzir vocês através dessa jornada. Bom, acho que o curso foi apresentado, acho que agora faz mais sentido e está um pouco mais solidificado o que é esse curso. Eu vou falar mais sobre ele, então quaisquer dúvidas me perguntem, que eu tento responder tanto quanto for possível nesse webinar de agora. A Estela perguntou se só era ela que não conseguiu ver o vídeo. Se mais alguém não conseguiu, me avisem. Qualquer coisa eu coloco o link do trailer do curso para vocês aqui no chat, tá bom? Mas me confirmem se isso é necessário ou não.
Bom, eu já falei, então, da EBAC, já mostrei o curso, já mostrei o nosso trailer. Teve gente que conseguiu ver, então isso é um bom sinal. Estela, qualquer coisa eu passo no chat para você, tá bom? Vamos para a próxima etapa, então, que é... Hoje, a gente está aqui com o Felipe Barbosa, que é designer gráfico sênior na Barmac Consórcio, com extensa experiência na área de criação digital, com foco em linguagem on e offline. Na sua carreira, ele esteve envolvido nas etapas de criação, produção, planejamento, gerenciamento, projetos, artes, fotos, tipografia, banners e e-mail marketing em diversas campanhas. Ele já trabalhou, por exemplo, na agência Next4 e foi diretor de arte na CIA de Trade Marketing. Acho que eu falei tudo direitinho. O Felipe, se eu cometer alguma gafe, pode me corrigir. E, Felipe, quando você quiser ligar a câmera, ligar o microfone para a gente conversar, vai ser super bem-vindo. Então, pode ligar a câmera. Quando você entrar, a gente começa. Carregando. Ok, acho que temos. Acho que temos. Felipe, consegue me ouvir bem? Seu microfone está desligado, eu acho. Agora está ouvindo? Então, enquanto o Felipe está tentando ligar o microfone dele, enquanto vocês estão ouvindo aqui, vou confirmar que sim, esse webinar vai estar online no passado. Agora começa a ouvir o Felipe. Agora estabilizamos, então consigo ver, consigo ouvir, o chat está funcionando. Legal, então tá tudo certo. Internet, gente, a gente talvez passe por isso algumas vezes hoje. Então, só confirmando, sim, o webinar vai ficar gravado, eu subo no YouTube daqui a pouco, mas vamos falar do Felipe, que está aqui para conversar com a gente. Felipe, muito obrigado, bem-vindo, é um prazer e uma alegria estar aqui com você. Eu acho que eu já te apresentei, eu já falei um pouquinho de quem é você, Lisa Minibil, mas eu acho que é mais legal quando o convidado se apresenta. Então, você pode contar para a gente quem é você, Felipe? Sim. Bom, meu nome é Felipe, todo mundo já sabe. A minha carreira, ela começou muito aleatória. Eu vim de uma área durante 10 anos, eu fiquei nessa carreira durante 10 anos, e eu queria trabalhar com produção audiovisual. Infelizmente, a faculdade não abriu o curso, e eu migrei, por forças maiores, para design, porque tinha a ver um pouco com o meu mundo. Então, eu entrei meio que no susto. E o que me fez ficar na faculdade de design foi principalmente as aulas de história da arte. Isso para mim foi essencial. Se não fosse a professora Ana Cláudia de história da arte, eu acho que eu não teria me formado em design. Então foi basicamente isso. Foi uma confusão no começo, mas depois tudo foi se acertando. Ok, acho que é um bom jeito de começar uma conversa. Eu vou jogar algumas perguntas um pouco amplas ainda, que é para a gente construir um terreno comum, para todo mundo se assentar ao redor da mesma fala. Então, enquanto o pessoal também começa a formular perguntas, eu queria ouvir, para começar a conversa, nas suas palavras, Felipe, o que é um designer gráfico? O designer, ele é responsável basicamente pela comunicação visual de uma empresa. Tem várias vertentes, mas ele é uma peça-chave dentro de uma corporação, por exemplo, dentro de uma empresa, seja ela qual for, para dar soluções gráficas da melhor forma possível, com as ferramentas que ele tem na mão, para determinadas comunicações. Então, nem sempre um designer ele vai fazer uma peça extremamente linda e vai comunicar. Às vezes, uma coisa muito mais simples, você consegue comunicar a mesma coisa, e depende muito do formato do cliente, o que o cliente espera. Então, ele é um cara que ele vai olhar a empresa como um todo, ver quais são as lacunas que precisam ser preenchidas, e aí ele entra para produzir um logo, um branding, um folheto, um marketing digital, aí ele entra, aí logicamente que ele não vai fazer isso sozinho, ele vai fazer isso com um analista, mas ele consegue ter uma visão
de como melhorar visualmente a comunicação daquela empresa e como fazer com que ela se diferencie do mercado das outras. Então, como eu disse, pode ser de uma forma muito simples, ou como pode ser de um trabalho extremamente trabalhado e que demanda um pouco mais de tempo. Então, tem empresas aí que ficam produzindo logos durante 5, 6 anos, porque é um estudo muito mais aprofundado. Eu trabalho com empresas menores, né, que são pessoas que não têm um budget tão alto, um tempo tão hábil para esperar esse logo, esse manual de marca, etc. Então, a gente entra para solucionar esse problema. Isso falando de um profissional sozinho. Quando você trabalha numa agência, não. Quando você trabalha numa agência, você tem um corpo de pessoas trabalhando com você, e aí você consegue visualizar quais são os erros mais comuns e o que você pode melhorar. Então, o designer, ele é um estrategista, mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que ele tem que ouvir muito mais o cliente. Eu falo até que o designer, ele sai um pouco do software, ele vai conhecer o cliente pessoalmente. Porque se não tiver esse conhecimento do cliente, você não consegue fazer o seu trabalho. Então, é muito mais psicólogo, de você ouvir, e aí entra a questão de briefing, do que propriamente você sentar num software logo de cara e tentar resolver um problema. Então, é muito papel e caneta, muita pesquisa, enfim, muita conversa, até você chegar num ponto em que está tanto satisfazendo o cliente, como o seu trabalho está sendo bem entregue. Perfeito. Eu vou antecipar uma pergunta, porque já deu essa deixa para mim, acho que faz total sentido a gente falar, e depois dá para linkar com uma fala da Aline, que ela jogou uma pergunta no chat. No seu trabalho, na sua carreira, qual que é a importância do briefing e como que ele é feito? Então, como é que é a importância do briefing nesse processo de aproximação com o cliente? Primeiras ideias, convencê-lo de algo, ser convencido de algo, como é que é esse diálogo? Tá. Vou dar um exemplo. Uma sorveteria me chama para fazer um trabalho de redesign de logo, folder, banner, enfim, site. Eu quero conhecer a empresa e eu quero saber qual é o intuito daquele cliente com aquela reformulação que ele vai fazer. Porque nem sempre existem reformulações que vão funcionar para todos os segmentos. Então, às vezes, a pessoa não precisa de um logo novo. O logo dela está funcionando. Ela só precisa ter uma presença digital maior, ela precisa ter um site melhor, ela precisa melhorar a papelaria, melhorar o atendimento. E isso também eu acho que o design por si só, ele não resolve. Você tem que ter uma estrutura empresarial por trás. Então, o briefing para mim é você conhecer o cliente do começo ao fim e sempre ter a liberdade para tirar dúvidas com ele, porque tem segmento que eu não domino, e esses são os mais complexos. Então, como eu faço? Geralmente eu faço um primeiro contato, eu vou lá, ligo para ele, faço uma call, entendo. Logo em seguida eu mando uma bateria de perguntas. Eu não vou encher o cliente de perguntas, eu vou simplesmente pegar as principais perguntas. Então, eu entro com essas dores do cliente, vejo o que ele precisa resolver, e aí eu entro com a solução. Então, ali é que é o ponto sensível, porque tem vezes que o cliente não aceita alguma coisa, e a gente tem que saber retornar isso e falar para ele, se você não fizer isso, não vai funcionar. Então, a gente faz um pouco da vontade do cliente, a área do design é isso também, tá? Porque tem cliente que não aceita, mas a gente tem que explicar para ele e mostrar que aquele briefing preenchido, aquelas conversas que a gente teve, aquelas dores apresentadas vão se tornar uma solução futura, e se ele não mudar, ele vai acabar se prejudicando. Então, o briefing é muito importante. Eu sempre gosto de receber o meu trabalho muito bem explicado no e-mail, enfim, tem que ser bem explicado, porque voltando lá atrás, você tem que conhecer o cliente, e o cliente não tem obrigação de saber te explicar. Então, você tem que cutucar ele o máximo possível, até você conseguir fazer com que ele entenda
e saber explicar o que ele precisa. Então, até mesmo com colegas de trabalho. Às vezes, você está trabalhando não só com designer, você está trabalhando com atendimento ou com uma pessoa do financeiro que precisa de uma demanda dentro de uma empresa, de uma agência. Essa pessoa não tem obrigação de explicar o que ela quer. Então, a gente vai lá e tenta pegar aquele bolinho de lã todo bagunçado e tenta organizar para ela e entregar um bom trabalho. Perfeito, faz total sentido. É possível dizer que tem um padrão nessa etapa de ser brifado? Uma conversa dá conta? São algumas conversas? Vai de caso a caso? Na sua experiência, como isso é? Depende muito do cliente. Hoje eu tenho um cliente, né, que eu trabalho para ele, que eu fiz o site, fiz a papelaria, que ele é um cliente que aceita muito as minhas opiniões. Então, eu não gosto de ser aquele profissional que eu sou designer e você não é, então deixa que eu faço. Eu gosto que tenha uma troca, mas que seja uma troca inteligente. Então, tem clientes que eu não preciso ficar brifando tanto, porque essa pessoa já percebeu o que ela precisa e só por uma ligação, eu consigo resolver o problema dela. Tem clientes não. Tem clientes que não têm o conhecimento e eu preciso detalhar quanto mais possível essa confusão na cabeça dela. Então, depende muito do cliente. Eu já na primeira ligação, já percebo se o cliente está extremamente confuso ou se ele já tem uma noção do que ele quer, se ele é um cara que ele só precisa de alguém para produzir o que ele quer, ou se ele quer um profissional dando as diretrizes que ele precisa. Então, depende muito do cliente. E lapidando a ideia inicial dele, né? E lapidando a ideia inicial dele. Sempre, sempre. Eu tenho algumas perguntas do chat já que acho que linkam com o nosso assunto. Posso já começar por elas, então? Por favor. Vou mudar a tela. Só um segundo. Eita. Acho que consegui agora normalizar a plataforma. Felipe, me ouve bem, né? Também? Sim. Tranquilo. Massa. Então, pergunta da Lívia. Como falar com aqueles clientes que explicam pouquíssimo no briefing? A pessoa pede o mais dado possível, mas parece que não entendem. E aí? Você tem alguma dica? Você tem algum caso para contar? Tá. Nesse caso, você não pode encher o cliente de pergunta, porque assusta. Eu já vi briefings de 4, 5 páginas de Word. Isso é cansativo, porque o cliente ele está te procurando para você solucionar um problema. Você está dando mais um problema para ele. Então, eu já vi briefing, que cor que você prefere, o que não pode ser usado. Por exemplo, a cor. O cliente, se ele está te contratando para solucionar aquilo, você não precisa perguntar para ele, por exemplo, que cor que ele prefere. Porque vai ser uma coisa muito pessoal. E eu tenho que sempre ligar com o que vai ficar mais harmonioso em todo o projeto gráfico dele. Pode ser uma cor linda, que funciona, que é muito bonito na teoria, mas na prática é pouco adaptável. Então a gente precisa ter esse tato para não encher o cliente de pergunta. A minha sugestão é: faça uma ligação com ele, se aproxima do cliente o máximo que você puder, faça uma call com ele, para ele te ver, te conhecer, e nas entrelinhas você começa a tirar algumas informações dele. E, principalmente, a análise do cliente antes de você conversar com ele. Não adianta nada alguém chegar para você e falar: eu preciso de um layout novo no meu site, eu preciso das minhas redes sociais. Se você não entrou no site do cliente, você não vê o posicionamento dele, você vê que você não percebeu os problemas que estão envolvendo aquele mundo. Então, conversa com o cliente primeiro, faz uma boa pesquisa antes dele, isso é essencial, já aponta algumas coisas que podem ser melhoradas, e nessa conversa ele vai começar a se abrir, porque a priori a pessoa te contrata para você solucionar um problema. Ela não quer ficar dando muita informação. Então você tem que ter essa aproximação gradual, não aproximação só por dinheiro,
tá? Ah, chegou um cliente, eu preciso fechar logo. Não, porque isso pode se tornar uma dor de cabeça futura, tá? Então, se aproximar de uma forma devagar, ele te conhecer, você pesquisar sobre o cliente antes, para que você entre numa conversa sem uma lista de perguntas. A lista de perguntas é muito ruim. Então, aí, Ok. a Lívia, ela consegue pegar informações que ela não necessariamente precisa que o seu cliente ou seu futuro cliente responda. Ela já elimina essa parte e ela vai pegando na conversa, ela vai pegando o que está errado e quais são as dores do cliente. Isso para mim é uma das coisas principais. Conversa primeiro e depois a parte de perguntas, enfim, uma parte, um arquivo Word. Antes conversa. Perfeito. Eu acho que isso dá bem. Isso linka com a pergunta da Nathalie. Eu vou publicar ela agora. E aí, Isabel, sua pergunta acho que foi já pré-respondida na anterior e acho que essa também responde. Então, se você achar, Isabel, que a gente respondeu certo, me dá um toque, senão eu publico a sua também, tá? A Nathalie pergunta o seguinte, ainda falando de briefing, né? Na parte de briefing, como manejar uma aproximação no atendimento com o cliente no meio virtual? Tem algumas dicas? Pois acredito que alguns clientes não sabem exatamente qual ponto precisaria de melhoria, que ficaria melhor, e que mesmo com toda a explicação de uma solução melhor, não ocorre uma boa aceitação. Como você consegue lidar com isso? Tá. Eu lido da seguinte forma. O cliente ele precisa me ouvir em algumas horas. Ele não pode ser o dono da verdade sempre, né? Então, eu também sou cliente. Então, quando a gente atende cliente, é diferente. Quando você se torna cliente, você sabe que as pessoas têm limitações. E o cliente nem sempre tem toda a razão do mundo. Então, a gente tem que tentar mostrar da melhor forma possível. Não houve uma boa aceitação, faça o que ele deu como solução e mostre a diferença. Se o teu trabalho for um trabalho muito mais fino do que o que ele propôs, ele vai ver a diferença. Se não houver como já aconteceu comigo, que o cliente me mandou, ele quis aquilo de qualquer forma, eu fiz, e eu falei para ele, eu não me responsabilizo por esse trabalho. Porque, afinal de contas, eu vou estar assinando uma coisa. Eu vou estar... ele vai falar meu nome para todo mundo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se você viu que, mesmo com tudo que você faz, não ocorreu uma boa aceitação, avise para ele. Você vai se prejudicar. Obviamente, num tom mais amigável, você vai tentar mostrar para ele, mas quem vai se prejudicar é ele. Então, um trabalho mal feito, porque o cliente quer dessa forma, é muito ruim. É muito ruim para o designer, porque a gente tem muita refação, a gente tem muito briefing, muita conversa, a gente gasta muita saliva de convencimento, vender o produto, porque a gente vende um serviço. Então, você tem que mostrar para ele. Se você for por esse caminho, não vai dar certo. Fez um trabalho melhor do que ele propôs, mostra para ele. Faz uns mockups legais, mostra para ele, faz comparação, uma apresentação no PowerPoint, olha só o que eu fiz e olha o que você me propôs. Tem uma diferença. E você tem que saber vender. Não adianta. Você tem que mostrar para o cliente aquele trabalho que você fez, ele é importante. Não foi uma coisa desenhada, porque na nossa área tem muito isso, que a pessoa acha que a gente abre um software, faz uns desenhinhos, etc., e já funcionou, e não é. É muito trabalho envolvido. E essa é a melhor saída. É mostrar, chocar o cliente, porque às vezes o cliente não consegue perceber. Então, você faz os mockups, mostra, tenta trabalhar esse cliente para que ele aceite a sua proposta. Porque você assinar um trabalho ruim ou um trabalho que vai prejudicar uma empresa é péssimo, é muito ruim. Né? Então, eu deixo completamente a responsabilidade para o cliente. Perfeito. Tem uma pergunta que acho que pode linkar para um segundo movimento da nossa fala, então eu vou publicar ela. Se alguém sentiu que não teve a resposta tão lapidada, avisa que a gente volta nelas, tá? Por favor, por favor. A Aline perguntou o seguinte, como é que está o mercado de design gráfico trabalhando para uma empresa
versus autônomo. Como é que você vê essa diferença? Autônomo é muito... Se você não tem uma certa experiência, se você não tem um leque de clientes, ou você não sabe trabalhar o cliente, principalmente para quem está começando, procura um trabalho em uma empresa. Primeiro que você vai aprender muito, você vai passar por vários perrengues e você não tem controle da situação. Então, isso é ruim, mas isso faz com que você aprenda muito. E mercado design, vaga tem. Mas o que eu sinto é que até as próprias empresas não entendem o trabalho do design dentro da empresa delas. Então, se você está perguntando, Aline, por questão financeira, isso é muito relativo. Eu conheço designers que ganham muito mais do que eu de forma completamente autônoma, e eu conheço pessoas que têm uma carreira super consolidada em grandes empresas. Então, empresa, você diz empresa fixa, ou seja, vou dar um exemplo, Parmalat, Nestlé, Unibanco, enfim, é uma empresa ou agência, são coisas diferentes. Então, aí faltaria mais faltaria agência versus empresa versus autônomo. Dentro de uma empresa, muitas das vezes, você vai trabalhar ou sozinho ou com uma equipe muito reduzida. Dentro de uma agência pequena, pode ser que você seja o único, como já aconteceu comigo. Eu fui o único dentro da agência e eu cuidava de 17 clientes ao mesmo tempo. Então, é muito complicado. Autônomo. Se você tem um trabalho numa empresa ou numa agência, você consegue sim ter uma presença digital e conseguir trabalho por fora de forma autônoma. Qual é o que dá mais prazer? Depende muito. Eu sei que fica chato a minha resposta dessa forma, falando depende, porque tem gente que não suporta trabalhar em agência, como eu conheço, e tem gente que não gosta de trabalhar como autônomo, porque acha que tem que ter o salário todo mês, certinho, etc. Tem que acordar X horas, dormir X horas, enfim. Então, depende muito. O mercado, tem mercado sim. O que eu vejo muito é que o mercado, às vezes, ele é muito desconexo, porque se você olha uma vaga de design hoje, você tem que saber uma infinidade de coisas. É absurdo. Você tem que saber motion, 3D, tipografia, branding, mídia social, escrever post para mídia social, e isso faz com que você desfoque completamente. Mas tem mercado. Tem mercado tanto para iniciante quanto para pessoas que têm mais experiência. Vai de você escolher. Todo mundo aqui precisa trabalhar. Então, ninguém vai escolher se está desempregado. O que eu escolho? Escolhe aquilo que te paga o salário. Estou sendo bem sincero aqui. Agora, a partir do momento que você pega um pouco mais de experiência, você amadurece um pouco mais, você já começa a pegar clientes fora. Eu tenho um cliente hoje que era de uma agência que eu trabalhava. Porque ele não gostava do atendimento da agência. A agência era completamente desconexa. Não é uma agência, não está no meu LinkedIn, mas ele falou, Felipe, eu não aguento mais, me ajuda. Eu preciso terminar esse trabalho, eu estou com esse projeto na agência há 1 ano e 8 meses e eu preciso de alguém para me auxiliar. Então, depende muito. Então, Aline, espero ter respondido a tua questão, mas depende muito do que você espera. Mas o mercado tem. Bom, a Aline falou valeu, então acho que deu uma boa respondida. Eu vou voltar para o modo orador com as nossas 2 câmeras e aí eu já falo um pouquinho sobre as outras perguntas, tá bom? Então, pessoal, mandem chat e eu continuo compartilhando daqui a pouco. Só um segundo. Felipe, quando quiser continuar com a câmera ligada, à vontade, tá? Eu só mudei pra gente conseguir se ver melhor, mas eu queria conversar mais um pouco com você. Obrigado. Desculpa. Eu acho que tem uma pergunta sobre agência e cliente fixo ali, que costurava com o que eu queria saber a respeito do seu trabalho atual. Você trabalha na Bamac, né? Consórcios. Consórcio. Eu tive uma leve engasgada aqui.
Eu queria ouvir você falando desse trabalho específico, né? Que é um trabalho contínuo com uma empresa que tem missões e que tem já um entendimento de si própria. Eu queria ouvir você falando sobre como é trabalhar nesse universo. Queria saber um pouquinho da sua rotina nesse todo, desde logisticamente até quantas equipes dialogam com você e quais são os seus desafios no meio disso tudo. Pode respondendo passo a passo, eu vou voltando às perguntas. Tá. A Bamac, ela é uma empresa gigantesca, né? Ela é uma empresa que ela tem várias empresas dentro do grupo Bamac. Hoje, eu trabalho dentro do departamento de consórcio. Então, existe departamentos internos do consórcio e eu trabalho no departamento de marketing. E a minha rotina, ela tem aquela rotina que eu faço os trabalhos semanais, posts orgânicos, alguma solicitação do pessoal do próprio, da venda, por exemplo, algum card de WhatsApp, papelaria, enfim. Eu tenho esses serviços certos, semanais, mas eu também tenho muitos serviços que aparecem do nada. Demandas de mídia paga, por exemplo. Então, eu sento com a analista, que é a Elaine, eu sento com a analista, ela me brifa em relação ao que ela precisa, a gente estuda e vê o que vai funcionar melhor ou não, que era até mesmo o que a gente estava conversando antes, que às vezes uma arte bonita não funciona e às vezes uma arte que você não gosta tanto vai funcionar super bem, e a gente trabalha com a geração de leads, a gente trabalha com vendas diretas, então a gente faz tanto a questão de atualizações do site, questão de e-mail marketing. Eu não implemento e-mail marketing, eu faço a questão visual do e-mail marketing, mando para o departamento implementa. Tem um pessoal dentro de inovação que faz a questão do app, o app do cliente, o app do vendedor. Então, tem uma estrutura, tem uma hierarquia e uma estrutura. Não digo nem hierarquia, mas uma estrutura dentro. Na parte de design, hoje, eu sou o único. Antes tinha uma outra pessoa comigo que me auxiliava. Hoje eu faço o trabalho sozinho. É bem tranquilo. Tem vezes que realmente o dia fica muito saturado, muita coisa para fazer, mas a experiência, ela ajuda. Então, você acaba sendo rápido. Então, eu gosto sempre de ser rápido, porque o pessoal depende do meu trabalho para vender. Então, o design, ele entra com aquilo. Não adianta ter um post lindo patrocinado, você ter verba para patrocinar, se você não tem uma imagem que vai trazer a conversão, que vai funcionar. Então, o meu trabalho, ele é muito variado. Ontem, por exemplo, eu tive uma reunião, hoje eu tive 3 reuniões. Então, cada dia é um dia diferente, mas semanalmente eu tenho trabalhos específicos para fazer. E o desafio, muitas das vezes, é um segmento que eu tenho que estar em contato com outras áreas para entender. Então, eu preciso entender um pouco, nem que for o mínimo possível, da parte da analista, para ver como é que funciona esse mundo. Eu tenho que entender como é que funciona o departamento de venda. Eu tenho que entender um pouco também do que o pessoal do BI precisa, porque às vezes chega apresentações para fazer e como é que essa comunicação fica melhor. E às vezes eu tenho uma pessoa lá em Pernambuco, lá na Bahia, que precisa de uma peça e ela entra em contato comigo. Então depende muito. Então eu trabalho sempre com as peças, eu tento prever o que vai vir de peça, eu já bloco alguma coisa, já deixo alguma coisa pronta, para que quando vem informação eu consiga concluir aquela imagem o mais rápido possível e a gente manda para a pessoa. Perfeito, perfeito. Eu acho que você já respondeu um pouco a minha próxima pergunta, mas eu vou voltar nela só para a gente ver se dá para encontrar outras possibilidades de resposta, tá? Eu queria saber, e é meio existencialista essa pergunta, responda como você quiser. Eu queria saber quais são as expectativas da empresa para você e quais são as suas próprias expectativas em relação ao seu trabalho. A expectativa do meu trabalho é vender. Eu quero que a empresa venda. Eu quero que a empresa venda.
É como eu disse, às vezes a gente precisa se desapegar um pouco do trabalho. Às vezes é Uhum. difícil, né? Às vezes a gente cria uma peça linda, que tu olha, tu fala, sensacional, mas chega na ponta, não converte, não tem venda. Eu quero que a empresa venda o máximo possível. O máximo Perfeito. possível. Então, a minha expectativa com a empresa é essa, né? Eu tenho que fazer um serviço que faça com que ela venda no final. Se meu serviço não, o meu serviço ele precisa fazer isso, né? Ele precisa dar um resultado Uhum. para a empresa. Então eu quero que a empresa venda o máximo possível. E a sua outra pergunta qual era? A expectativa dela em relação a você, mas acho que está tudo alinhado em, ok, Isso, temos que vender, né? Tem que isso. facilitar essa vontade de Eu compra e tenho, possibilidade de venda. assim, e o que eu espero dela, eu não tenho que reclamar. Né? Até hoje eu não Perfeito. tenho que reclamar. Eu tenho estrutura para isso. Se eu precisar de estrutura, eu tenho estrutura. Então, eu já vim, para a galera que está escutando, eu já vim de Uhum. agências que não tinham nem banco de imagem. Hum, Então, eu pegava as imagens, eu fazia uma mágica para criar imagem. Hoje eu tenho um banco de imagem à minha disposição. Então, ela me dá estrutura. O que eu precisar, simplesmente mando uma mensagem para minha diretora ou para analista que tá acima de mim e elas me ajudam a resolver o problema. Então, eu ajudo elas a resolverem os problemas que são pertinentes uhum. a elas e elas me ajudam quando eu preciso. Então, em relação a essa integração, eu sou muito bem servido pela empresa. E é essencial, né? Quanto melhor vocês trabalham juntos em sincronia, melhor para todos, né? Sim, muito Individualmente melhor, e coletivamente. Então, muito melhor. que bom. Eu tenho uma pergunta ainda que é do meu set e a gente volta para o chat que tem perguntas que vão enriquecer esse papo, tá bom? Uhum. A gente está falando bastante do seu trabalho atual e dessa sua aplicação atual, mas eu queria saber, ao longo de toda a sua carreira, se você tem algum case ou algum exemplo, ou alguma história, alguma anedota de design em particular do qual você se orgulha, que você quer falar, especialmente do trabalho de criação. Tá. Eu já peguei várias bombas, várias, que eu tive que solucionar de alguma forma. Uhum, Nessa agência que eu era o único, né, designer, eu conversava muito com o departamento de desenvolvimento. Então, tanto com os fronts e com o back-end. Então, a gente já uhum, pegou trabalhos, assim, completamente fora do universo. Já peguei clientes que tinham um site de tarô, por exemplo. E eu não entendia nada desse mundo. Enquanto eu uhum, atendia ao mesmo tempo um cliente, que é até mesmo um cliente grande aqui em São Paulo, que fazia vendas de carros usados. Então eu transitei muito de vários clientes diferentes. E um que eu gosto muito, que eu acho que que foi muito importante para mim, foi, obviamente, esse cliente que eu tenho hoje, que ele é um médico, ele saiu dessa uhum, agência para me procurar, que ele é um cara que tem uma carreira fora do país, é um cara que investiu na agência, a agência não conseguiu dar os resultados que ele queria, e ele confiou no meu trabalho, e hoje eu cuido de tudo para ele relacionado a site, a papelaria, a parte de mídias sociais, enfim. Eu tento cuidar de tudo. Claro que eu não tenho, a gente ainda não entrou com a analista de marketing, mas eu uhum. estou tentando introduzir isso para que fique um trabalho cada vez melhor. Mas eu já fiz vários trabalhos, vários. Hoje eu faço bastante coisa legal com a Bonac, consigo entregar um trabalho bem interessante para eles, mas o que eu pego assim como um exemplo que ali caiu minha ficha, né? Eu consigo atender, eu consigo entregar um bom trabalho e ele confiou em mim. Então eu acompanhei ele desde o começo, não conseguiram entregar, né? O que entregaram Uhum, para ele foi muito abaixo da média, foi nada a ver do uhum. que eu tinha proposto, como o site, como apresentação e etc. E ele me procurou para solucionar esse problema dele. Então isso para mim foi muito bacana. Perfeito. Massa.
Eu vou voltar para as perguntas do chat, tudo bem? Então, vou só mudar a tela um segundinho. Se a gente oscilar, vocês esperem e eu já publico mais perguntas. Só um segundo, tá? Ok, acho que voltamos aqui. Então, o Jonathan perguntou o seguinte: é necessário saber fotografia para quando não se tem banco de imagens? Como lidar com isso? Não acho que é uma saída, porque você precisa ter equipamentos, estúdio, e você precisa ter uma estrutura por trás daquilo. O que eu fazia muito é pegar imagens gratuitas, bancos de vetor, trabalhava com aquele design que eu chamo de design mais puro, formas, espaço em branco, tipografia, tentava trabalhar com camadas, mas o conhecimento de fotografia é importante quando é um profissional, por exemplo. Eu acho que tem que ter um conhecimento de fotografia, não como você como fotógrafo, mas um olhar mais fotográfico, que é uma coisa que eu diariamente vejo, eu procuro, eu pesquiso. Mas não é necessário você saber fotografar. Eu acho que acaba entrando naquele assunto que eu falei antes, você acaba se desvirtuando um pouco. Acho que tem coisas mais importantes para você focar agora do que você saber de fotografia e pagar um curso de fotografia. Não vejo necessidade, mas é banco de imagem gratuito, banco de vetor gratuito, o design puro, eu acho que é muito importante. Isso é importante. Agora, você estudar fotografia, não vejo lógica se você está começando agora. Você tem que ter o olhar fotográfico, tentar melhorar o seu olhar fotográfico. Perfeito. E aí tem outra pergunta aqui que vale a pena ser publicada, que é essa aqui. Você pode falar um pouco sobre o que você observa de crescimento na carreira de designer gráfico dentro das empresas? Tá. Nas empresas hoje eu vejo muito a parte de UX. É muito pedida a parte de UX, um designer de UX ou de UI, por exemplo. As empresas elas precisam perceber primeiro a importância do designer dentro da instituição. Hoje, vagas, quando pede algum designer para a empresa, crescimento na carreira dentro de empresa, provavelmente você não vai ter. Porque ou você vai ser aquele profissional sozinho, ou não vai ter uma hierarquia, não vai ter um plano de carreira, se é isso que você perguntou. Plano de carreira, um cara júnior, um pleno, um sênior, um diretor de arte, um diretor de criação. Tem empresas que têm isso. Tem caras focados nessa área. Agora, carreira dentro de design dentro de empresa é muito relativo. Muito relativo. Ok. Acho que isso responde bem a pergunta. Se a gente não respondeu, avisem que a gente volta nela, tá? Felipe, a gente está falando já há 50 minutos. Eu acho que eu já estou, inclusive, te gastando, porque está falando tanto. Pode falar, sem problema. O que eu ia sugerir agora é que talvez a gente desse um intervalinho, você toma uma água, desliga um pouquinho a câmera, eu falo mais do curso do EBAC. Quando a gente voltar, a gente fala das perguntas do chat que estão falando sobre como entrar na área, como migrar de área. Acho que dá para a gente abordar esse tema, pode ser? Pode ser. Tá, então eu te chamo daqui a pouquinho, beleza? Tá, ok. Bom, todo mundo está me ouvindo bem aqui, né? Eu mudei a tela, às vezes dá uma oscilada. Só me confirmam se estão ouvindo bem? Que aí eu dou sequência aqui na minha fala, por favor. Deem uma confirmadinha para mim, por favor, se o áudio está bom, se estão me vendo tudo certo. Ok, Bianca está me ouvindo, Aline está me ouvindo, beleza. Massa, eu vou seguir então aqui. Bom, se você chegou aqui agora, com o webinar já começado, hoje a gente está com o Felipe Barbosa, que é designer gráfico sênior da Bamac Consórcios. E, consórcio, perdão, li no plural.
Se você tem vontade de mergulhar no universo do design gráfico, então eu queria convidar vocês para conhecerem o nosso curso online. Deixa eu mostrar para vocês. Então, como vocês estão vendo aqui nesse slide, você vai adquirir conhecimento profundo das principais ferramentas usadas pelo designer gráfico: Adobe Photoshop, Illustrator e InDesign. E você vai entender as diferenças entre elas e como elas se complementam na hora de entregar projetos profissionais de qualidade. Eu vi que tinha pergunta ali sobre softwares e técnicas, essa já é uma resposta. Você também vai aprender a exercitar e desenvolver o seu pensamento criativo. Isso com dicas para estimular a geração de ideias no meio de um desafio profissional, técnicas para obter a inspiração e a análise de cases para você ter um bom repertório. Próximo slide. Você vai explorar todo o universo que envolve a identidade da marca, público-alvo e como ela se comunica e qual a mensagem que ela deseja passar. Tudo isso vai servir de insumo para as suas criações do zero e de reposicionamento da marca. Então, começando do zero ou pegando uma marca que está tentando se reposicionar, você vai ter repertório para lidar com ambos os casos. Você vai aprender na prática a usar o design das letras para passar mensagens e para criar suas próprias fontes. Você vai entender o que está por trás de grandes logos como Coca-Cola, McDonald's e outras marcas que criaram tipografias únicas. Você vai saber tudo sobre relacionamento com o cliente. Isso desde o entendimento do briefing, como a gente já está falando com o Felipe, até a entrega do projeto, com o passo a passo dessa jornada, incluindo produção, ajustes, negociação de contrato, cálculo de horas e muito mais. E você vai produzir diversas peças para compor o seu portfólio. Tem gente perguntando no chat sobre isso, eu vou falar daqui a pouco no próximo bloco, mas então já tem uma respostinha aqui. Você vai produzir peças que vão elaborar o seu portfólio e vão consolidar tudo em um grande projeto, se apresentando ao mercado como um profissional completo e apto a assumir grandes projetos gráficos como profissional independente, seja em agências ou seja também em estúdios de criação. Bom, então, ficou interessado nisso? Agora é hora de lembrar vocês de clicarem no botão clique aqui. Hoje e só hoje, a gente tem uma oferta exclusiva para as pessoas que estão aqui participando desse evento, ouvindo a fala com o Felipe. Perguntaram no chat, vai até que horas o webinar? Temos mais meia hora de encontro, então é bom saber que às 8h30, mais ou menos, acaba o evento e com isso acaba também a oferta de hoje e só de hoje para quem está assistindo esse evento. Então, se você ficou interessado no curso, ficou interessado na riqueza desse universo, eu te convido a clicar no botão clique aqui e garantir agora esse desconto de 50% no curso. E eu vou reforçar com vocês a importância de clicar agora no botão clique aqui, porque clicando lá, você não está garantindo a sua matrícula necessariamente, você não está contratando algum serviço, se matriculando na hora, você não está fazendo isso. Clicando no botão clique aqui, você só está sinalizando que você tem interesse nesse desconto, que você teve aqui, que você tem direito a ter 50% de desconto, e você vai entrar em contato com um outro time que vai responder ainda melhor quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre o curso ou sobre outros cursos do EBAC, como eles se complementam, como fazer vários simultaneamente. Então, clicando no botão, você garante esse desconto e tem acesso a mais informações sobre o curso. A gente está ouvindo a fala do Felipe, o universo é muito rico, dá para a gente abrir diversas portas, dá para a gente entender como se reposicionar. Então, está interessado? Clica no botão, clique aqui. Pergunta do Luiz aqui, se tem algum webinar sobre UX ou UI programado? Tem. Eu vou daqui a pouco mostrar para vocês o link da programação. Tem essa semana, tem semana que vem, a gente tem 3 eventos por dia, cerca de 9 eventos por semana, alguns são sobre UX e UI e eles dialogam entre si. Então, ficou interessado na fala de hoje? Clica no botão clique aqui e já se programa quanto a esse curso e quanto aos próximos eventos, tudo bem? Acho que
até aqui tá tudo certo. Alguém tem mais alguma dúvida sobre o curso que eu possa falar? Posso chamar o Felipe de volta? Como que a gente tá? Me confirmem aqui enquanto estou migrando de tela, tá bom? Ah, tem curso sobre programação que aborde front-end? Tem. 2 pessoas perguntaram ao mesmo tempo? Que interessante. Tem sim. Eu não vou conseguir dizer de cabeça agora quais são, porque eu não tenho acesso a todas as grades, mas eu vou colocar o contato das pessoas aqui que podem responder isso melhor para vocês. Bem, eu sei que tem, não sei dizer qual nem quando, mas eu sei que tem. Então, deixa eu mudar a tela. E aí... Prontinho. Felipe, quando você quiser ligar a sua câmera aqui, eu consigo conversar com você e já responder as perguntas. Aliás, eu vou até para o modo de pergunta e resposta, que é mais fácil. Estamos carregando, mas acho que agora a gente conseguiu estabilizar. Tá me ouvindo bem, Felipe, agora? Consegue ouvir? Sim, sim. Consegue me ouvir também? Consegue me ouvir? Ó, consigo. Então a gente passou por um tempinho, mas estamos juntos. Olha. A Bibiana Rodrigues perguntou, e a gente vai abordar muito isso nessa segunda metade do evento, que é: que dicas tu poderia dar para quem está ingressando no design gráfico agora, vindo de uma área totalmente diferente? Primeiro você tem que saber se você quer isso mesmo. Tá? Esse é o primeiro ponto. Você quer ser designer? Você já conhece a área suficiente para você dizer isso, né? Agora, se você tem uma área que você não gosta, que você quer migrar porque você gosta, a dica que eu tenho que dar é: você tem que pegar muita referência, procure um curso bom, tá? Não é porque eu tô aqui falando na EBAC, procure um curso bom, porque isso vai te ajudar muito futuramente. Eu falo isso porque eu tive lacunas de conhecimento que até hoje eu preencho. Então, isso é muito importante. E focar principalmente no básico. O que é o básico? Cor, tipografia e composição. Se você dominar isso, ou você estudar muito isso, o teu trabalho ele fica mais fácil. Principalmente para você criar peças suas, portfólio próprio, sem depender de uma agência, de uma empresa, enfim. Então, a dica que eu dou é: estude o básico, o alicerce. Se você não tem o básico, não é software. Software é ferramenta. Você vai aprender isso depois, quebrando a cabeça, mexendo, fuçando. Isso você vai aprender. Mas se você não se atentar ao básico, você não vai conseguir evoluir. Eu prefiro evoluir 1 degrau por dia do que evoluir 10. Então, evolui de uma forma no seu tempo, no seu time, e estude o básico. Então, cor, tipografia, composição. E o mais importante de tudo, que designer gráfico ele precisa saber fazer, porque a gente não pega todo tipo de trabalho: fechamento de arquivo, formatos de arquivo, o que você pode fazer como designer, como você manda um arquivo para gráfica, por exemplo, como você apresenta o teu trabalho para o cliente.
Mas a dica que eu dou principal é estude o básico, veja se é isso mesmo que você quer. Se você tiver como passar um mês dentro de uma agência, conversar com mais profissionais da área para você entender o universo e ver se é isso mesmo, meu, vai de cabeça que dá certo. Mas tem que ter certeza. Isso é ótimo. Tem uma pergunta que vai se complementar, que é a seguinte. A Gabriela perguntou, Felipe, eu estou entrando agora nesse meio de comunicação e sou total leiga. Quais cursos, além do design gráfico, você poderia indicar para quem está começando e quer aperfeiçoar? Então, você fala de cor, tipografia. Que cursos são esses? Onde encontrar? Onde estudar? Cursos. Tem muita coisa no YouTube. Então, falando com um perfil mais baixo. Eu já procurei coisas muito boas em YouTube. Tanto de... Como é que se fala? Aqui escapou a palavra. Tutoriais, que você possa aprender. Palestras, que tem na internet. Você observar muito o trabalho de outras pessoas. Mas curso você tem que tomar muito cuidado com o tipo de curso que você está comprando. Muita gente na internet, eu vivo vendo patrocinados no Facebook de cursos de design para mídias sociais, etc, etc. Não, toma cuidado com o dinheiro e aonde você vai investir, tá? Se você tem a oportunidade de fazer o curso na EBAC, por exemplo, faça o curso na EBAC, você vai estar bem munida de informação. E esse network com os professores vai fazer com que a tua mente vai se expanda e você vê o que você precisa. Não adianta nada eu falar para você, faça um curso de SEO, faça um curso de marketing digital, porque você vai acabar desfocando. Você é leiga na comunicação, mas você é leiga em que sentido? Todo mundo sabe se comunicar. Como você vai se comunicar é diferente. Então, se você começar a nichar muito, a comunicação de um jornal é diferente da comunicação de um post patrocinado. A comunicação do YouTube ela é diferente da do TikTok. Então, é isso. Como é que você vai entrar nesse meio da comunicação? Você é totalmente leiga? Compra livros. A melhor fonte de informação que você tem hoje é livro. Eu sou defensor árduo de livro. Livro de cor, livro de tipografia, livro de composição, livro de... Enfim, livros de comunicação. O que você quer entender de comunicação? Como a nossa psicologia funciona dentro do signo, significado, significante, é isso que você quer? Você quer estudar a parte de semiótica, por exemplo? Você quer saber isso? Como é que funciona isso psicologicamente na pessoa? Ou você quer apenas comunicar como a gente está fazendo agora? Então, às vezes não é o curso que vai resolver. Às vezes é o que você quer estudar. Não é curso, e entenda uma coisa, não é a quantidade de cursos que você faz que vai determinar o quão bom ou ruim você é. Eu faço cursos, até hoje eu faço cursos, de áreas que eu acho importante, mesmo que eu não vá trabalhar. Sei lá, vou dar um exemplo. Eu estou fazendo um curso de 3D. Eu mexo com 3D no meu dia a dia? Não. Mas se eu tiver que solucionar um pequeno problema no meu trabalho, no 3D, e eu consigo resolver, eu vou lá e resolvo. Então, não é o curso que vai fazer com que você tenha o conhecimento. A gente é muito ligado a ter conhecimento, é questão de curso. E isso é muito também de mercado. A nossa área está um pouco blindada nisso, porque o que interessa é portfólio. Então, a pessoa não quer saber quantos cursos você tem, a pessoa quer saber quantos... aqui, estou com o interfone aqui. A pessoa quer saber como é que é o seu portfólio. Você produziu o quê? Você atendeu quantos clientes? Como você trabalha? E não a quantidade de cursos. Quer estudar comunicação? Compre livros. Leia artigos. Coisas desse tipo. Sim. Eu acho que eu espero ter respondido bem essa questão. Porque é bem complicado entender o que ela quis dizer com o meio de comunicação. Não, mas faz sentido de como é um estudo e um aprimoramento constante, né? Então, ler, participar de webinars como esse, onde a gente ouve outros profissionais falando,
eventos, enfim, é um trabalho constante, né? Você não vai se formar e vai parar e vai E seguir daí para frente estagnado, né? Para cada público você tem uma forma de se comunicar. Exatamente. Se você vai fazer um trabalho para uma galera que faz grafite, você não vai usar uma linguagem rebuscada, etc. Você tem que entender a comunicação dessa galera no meio deles. Se você vai atender um médico, é diferente. Então, é isso que é meio complicado de descrever. Meio de comunicação é muito amplo. É muito amplo. Então, leia livros, que é a melhor forma de você entender melhor esse mundo. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que dá para... Eu vou aglutinar duas perguntas numa só, mas acho que elas dão conta. Se eu não responder, se eu não responder, vocês avisam que a gente volta. A Nathalie perguntou... Vamos lá. Poderia falar um pouco da sua abordagem no começo da carreira, ainda na faculdade e pós-faculdade? Como é que foi esse percurso do começo até o fim? O que mudou? O que aconteceu de diferente de prática ou de conteúdo? E você podia falar um pouco sobre como foi a construção do portfólio e da fidelidade do cliente sendo iniciante? Tá. No começo da carreira, a gente não tem uma visão ampla. E muitas das vezes, o que acontece? O professor, às vezes, ele não sabe te direcionar para o caminho certo. Qual é o papel do professor, na minha opinião? É você ter o aluno e você conseguir direcionar ele para uma determinada área. Então, você é um cara bom de desenho, cara, vai ser ilustrador. Você é um cara bom de desenhar logo, cara, não é só isso, mas vai pro branding. Você é bom em edição, cara, vai editar vídeo, enfim. Então, o que acontece? Eu tinha uma visão muito... Eu não tinha uma visão muito ampla da carreira. Quando eu comecei a trabalhar numa empresa no Rio de Janeiro, no finalzinho do meu primeiro ano, indo para o meu segundo ano de faculdade. Então, a construção do portfólio no começo, até eu vou concatenar com uma outra questão que eu vi aqui no chat, de computador. Né? O computador, ótimo. Eu preciso de que computador? Eu tinha esse problema no começo da minha carreira, eu não tinha uma máquina boa. E eu ficava nervoso, porque a gente precisa ter uma máquina razoavelmente boa para que a gente produza artes melhores. A nossa ferramenta é o computador. O design hoje não é mais feito com papel, caneta, recorte, enfim. Ele não é feito mais dessa forma. É muito no digital. Então, eu gosto de ver muitos trabalhos de coisas que são feitas com recorte, com montagens, com coisas que a gente pega, e não com coisas que a gente vê no computador. Então, eu tinha esse problema de construção de portfólio e de qualidade de trabalho no começo da minha carreira por conta também do computador. Então, é importante, sim, a gente tem que ter não uma máquina extremamente cara, mas também não uma máquina muito abaixo do esperado, porque a gente precisa trabalhar com softwares que requerem máquina, Photoshop e Illustrator são máquinas, dependendo do arquivo, requerem máquina. Agora, eu já vou voltar na questão, entrando nisso, eu já trabalhei em agência que tinha iMac, e eu abri arquivos que travavam no iMac. Então, será que a relação é custo? É um computador mais caro ou é um computador que você vai usar no teu trabalho diário? Então, tem que ver isso, tá? Sim. A minha construção de portfólio, ela foi sempre muito dos trabalhos que eu fiz. Então, eu ia fazer meu trabalho que eu não gostava, eu tirava, trabalho que, às vezes, o cliente, acontecia aquela pergunta lá no começo, o cliente não aprovou o meu trabalho está muito bonito, aí o cliente vem cortando um monte de coisa no meu trabalho, vem decaindo de qualidade, eu jogo o que eu gostei no portfólio e eu retiro, eu não coloco o que o cliente aprovou. É simples assim, eu filtro, tá? E a fidelidade do cliente sendo iniciante, ninguém consegue atender um cliente bem logo no começo. Tem pessoas que são fora da curva. Você precisa ter uma maturidade para falar com o cliente, porque pode vir um cliente pequeno, como pode vir um cliente grande. E você precisa ter essa maturidade para
saber conversar tete a tete com esse cliente. Então, se vem um cliente gigante para você que precisa de um outdoor, você tem que saber conversar com esse cliente. E o time que você cria é trabalhando em agência, é fazendo... Às vezes, na agência pequena, você faz atendimento, você produz, enfim, você fecha arquivo, você fala com gráfica, e aí você vai começar a pegar mais experiência. Mas, iniciante, dificilmente você vai pegar um cliente que você consiga trabalhar bem. Você demanda um pouco de tempo. Tem pessoas que demoram 2, 3 anos, tem pessoas que demoram um pouco mais, 4, 5, 6 anos para acontecer isso. Perfeito. Ainda falando disso, essa é uma pergunta boa que desdobra na pergunta seguinte. Então, ainda falando tecnicamente, quais são os principais programas que as pessoas de design gráfico iniciantes devem ter? Tá, Photoshop e Illustrator, para iniciar. Ok. A gente tem um leque muito grande de software. Se você pegar a quantidade de software que a gente tem é muito grande. E para você maximizar esse software, demanda muito tempo. Então, tem coisas até hoje que no Illustrator eu aprendo a fazer. Ou com pessoas mais velhas, que já trabalham há mais tempo, ou literalmente, eu preciso solucionar esse problema, como é que eu faço? Mas para mim é Photoshop e Illustrator. Eu vi até uma pessoa, não lembro quem foi, que falou de Corel, que está familiarizada com Corel. E até acho que foi ela mesma que falou que era difícil achar mão de obra, né, nesse mundo que ela vai tocar a agência, acho que com o marido, se eu não me engano, tá? Você tem que saber mexer no Photoshop e no Illustrator. Em que quantidade? Você tem que ser um expert? Não necessariamente. Essa pergunta aqui. Isso. Que é familiarizada, isso. O bom é você migrar para o Illustrator, tá? Tem essa guerrinha, né, de Illustrator e Corel, né? Os dois são softwares vetoriais. Mas hoje, o que eu tenho uma demanda... Eu, por exemplo, não mexo em Corel. Acho que eu mexi em Corel uma vez só na minha vida, tá? Eu sempre mexi, desde o começo da minha carreira, eu sempre mexi em Photoshop e Illustrator, tá? Está aprendendo a fazer sozinho alguns layouts. É testar, é abrir o software, é criar cases próprios, é tentar solucionar aquilo e você ir testando. Mas a minha opinião, mude para o Illustrator, tá? Se você puder pagar o Illustrator, o Adobe, eu sei que eu tinha os softwares piratas no começo da minha carreira. Mas se você tem condição de pagar o software original, pague. Você tem suporte, muito dificilmente ele vai dar crash, então você não vai perder arquivo, enfim. Mas muda para o Illustrator. No começo vai ser um pouco mais complicado, mas como você já trabalha com vetor, vai se tornar mais fácil. E tem vários outros softwares, vários. Falando sobre isso ainda, né? A Jéssica também pergunta o seguinte: os programas open source atendem bem para desenvolvimento e impressão? Vamos lá. Você é um código aberto, certo? Então, como o Blender. O Blender é um open source. Você não paga nada, é código aberto, sempre tem melhorias, né? Para mim, o que não importa o software que eu faço um trabalho. Por exemplo, se eu vou mandar um arquivo para impressão, vou dar um exemplo, eu posso usar qualquer arquivo vetorial. O que interessa para mim é o produto final e não o software que eu estou usando. O software é uma ferramenta. É a mesma coisa o martelo. O martelo é uma ferramenta para você usar, pregar na parede um quadro. Você tem vários tipos de martelo. Se alguém te chamar para pregar um quadro, a pessoa quer saber do produto final e não que ferramenta você usou. O que eu falo de você migrar para o Illustrator é uma questão de mercado, tá? A questão de mercado de você mandar para uma gráfica, às vezes a gráfica não aceita Corel, aceita só Illustrator. A maioria das pessoas trabalham com Illustrator, então se você tiver troca de arquivos com outros profissionais, você precisa saber mexer nesse software. Então, ele vai atender bem, claro que ele vai atender bem. Se você conseguir concluir o teu trabalho bem,
não vejo por que não usar como o Blender. Vários artistas fazem campanhas usando o Blender. Só que eles têm softwares extras, por exemplo, Substance Painter, por exemplo, que é um software de texturização. Eles usam aquele software a mais, mas nada impede deles usarem o Blender. E tem outras ferramentas, tem o 3D Max, tem o Maya, enfim. Mas o Blender atende, é open source, e ele pode fazer um trabalho para qualquer empresa na maior perfeição que ele consegue. Bom, e aí tem duas perguntas de dois softwares, eu vou manter um pouquinho aqui e a gente migra de assunto daqui a pouco, pode ser? Mesma pergunta, o GIMP é bom? O que você acha? O GIMP, se eu não me engano, ele é só para a plataforma Linux, né? Então, você tem uma limitação, é o que eu falo. Você tem uma empresa, você faz as suas artes no GIMP e funciona, ok. Para mercado, eu não sei se ele vai funcionar tão bem. Você vai ser obrigado a trabalhar com Photoshop. Eu tinha um programador numa agência que eu trabalhei que ele era extremamente fã do Linux e ele usava o GIMP. Então, assim, ele fala, eu não vou mexer no Photoshop porque o GIMP me atende muito bem, etc. Então, assim, é uma escolha dele. Para o que ele fazia, atendia. Agora, para o mercado, pouquíssimos lugares, ou acho que nenhum lugar vai falar conhecimento em GIMP. É muito difícil de você ver isso. E essa é uma pergunta que eu acho que a gente já começou a tocar na resposta, mas vale a pena perguntar mesmo assim. Qual a sua opinião sobre ferramentas facilitadoras, como Canva, Figma, levando em consideração o início de carreira de designers? Tá, o Canva, ele vai ser uma boa ferramenta para você solucionar problemas simples. Não vou falar que não, mas não é uma coisa profissional. Então, eu não vou falar que não é uma coisa profissional. O que importa é a arte final. Mas para o mercado, começa já a mexer no Photoshop. Isso é importantíssimo. O Figma é para prototipagem. Então, hoje eu uso o Figma. Então, se eu preciso prototipar um layout de app, um simulador, alguma coisa, eu faço o protótipo no Figma. Por uma questão de facilitador para o programador que eu vou mandar. Então, não adianta nada. Eu já layoutei muito site no Photoshop. Muito site. Há uns bons anos atrás. Mas hoje eu uso Figma. Então, você tem Figma, Sketch e XD. Né, que o XD é da Adobe. O Figma, ele é free. Você entra lá, você mexe. O Sketch, ele é para quem tem Apple. Então, só tem na Apple Store. E o XD é da Adobe. Então, se você pagar o pacote total da Adobe, você tem o XD. E eu acho o Figma sensacional. É muito fácil. Quem já tem uma noção básica de layer, de cor, de sombra, onde ficam as ferramentas, ele é muito intuitivo, é muito parecido com algumas mecânicas do Photoshop. Então, é bem fácil de você aprender. Não precisa de curso para aprender, para mexer no Figma. Tem vários tutoriais na internet que você consegue solucionar os seus problemas ali pontuais. E eu acho incrível essas ferramentas. Incrível, incrível. E falando de hardware agora, sobre a questão do computador, quais dicas você daria na hora de escolher uma máquina? É bem complicado isso, porque eu precisaria saber quanto você tem de investimento. Se você tem investimento para pagar 8, 9 mil reais numa máquina, ok. O que eu vejo o que você vai mexer, o que você vai querer mexer. Eu sou um escultor que vou mexer no ZBrush e vou renderizar muito. Você precisa ter um computador que aguente isso. Você tem duas formas de renderizar, por GPU e por CPU. Então, você tem que tentar atender isso da melhor forma possível. O que eu falo para você, senta, a Bibiana, senta, vê o que você vai trabalhar, qual é o seu foco de trabalho, veja os softwares que você vai usar, pega a configuração mínima e trabalha com o computador além daquilo. Já vai te atender. Mas eu já digo, se você trabalhar como aconteceu comigo, eu fui abrir um Illustrator no Mac e o computador travou. Então, depende muito. Eu não vou falar para você comprar um Mac de 30 mil reais. Às vezes um computador de 5, 6 vai te atender muito bem.
Então, não é o preço, é as configurações. Memória, principalmente, a placa de vídeo, o processador, são muito importantes. Hoje eu tenho que fazer um upgrade no meu computador, colocar um pouco mais de memória, justamente para ele dar uma segurada em alguns trabalhos, porque eu sei que requer memória e não o processador em si. Então, assim, eu estou só rebuscando, tá? Eu não estou entrando muito em detalhes. Mas a dica que eu tenho, veja quanto que você tem para gastar, porque eu não vou ficar aqui falando contra tal máquina, sendo que eu não sei a sua realidade, como era a minha, e veja as configurações mínimas dos softwares que você pretende usar. Massa. A gente está chegando nos últimos 10 minutos da nossa fala, então eu acho que a gente pode começar a se direcionar para o final. Tem uma pergunta que eu acho que vale a pena, porque ela começa a amarrar as pontas soltas e começa a direcionar para o fim. Nathalie perguntou o seguinte: você poderia abordar pontos importantes que na sua carreira profissional você gostaria que tivessem lhe aconselhado anteriormente e poderia contemplar a gente com esse conselho? Sim, com certeza. É o que eu falei lá atrás sobre o básico. Cor, tipografia, composição. O software é uma ferramenta. Então, você ter experiências ligadas ao design. Por exemplo, eu vim do começo da minha carreira até agora muito mais pro digital do que pro off. Eu trabalho muito mais com on do que com off. Eu sei fazer o off? Sim. Mas muita coisa eu não vi na faculdade. Vou dar um exemplo simples. Como fechar um arquivo para impressão? Qual é a configuração de cor que eu uso? Qual é a diferença da configuração de cor? O porquê que um tem que ser RGB e o outro CMYK? Por que tem um Pantone? Então, você tem essas lacunas muito básicas que você precisa focar. Então, é como eu disse, não é curso, é quem está passando o curso, porque na faculdade, muitas das vezes, eles não abordam os pontos ruins que tem e os pontos sensíveis, o que você vai fazer mais, e focam em coisas que não são necessárias. Por exemplo, eu tive pouquíssimas aulas de tipografia. E tipografia, para quem não sabe, é uma ciência. E lá fora, por exemplo, se eu não me engano, é na Espanha, todo ano tem uma conferência que estuda, porque você tem matemática, você tem a parte de construção de tipografia. Então, é um assunto riquíssimo, riquíssimo tipografia, mas é uma coisa que eu tive muito pouco na faculdade e que eu fui pegando com o tempo as coisas que eu achava relevante para a minha área. Nossa, ok. Acho que isso responde bem. E o pessoal está elogiando muito, inclusive, essa palestra está melhor que muitas aulas da faculdade, o pessoal está agradecendo muito, então esse é um ótimo termômetro. Que bom que está rolando. Legal, legal. A gente, para amarrar tudo, eu vou falar um pouquinho das minúcias do nosso curso e eu vou te deixar com uma pergunta que é: Felipe, como é que você quer encerrar esse encontro? O que você quer falar para finalizar? O que você quer aprofundar? Que coisa completamente aleatória você quer trazer? O que você quer? Como é que a gente encerra esse assunto? Vai pensando sobre, eu vou falar um pouquinho do curso e aí na volta você fala, pode ser? Beleza, tranquilo. Então deixa eu mudar aqui de tela. Ok, vamos lá. Ficou interessado e está querendo saber mais do nosso curso, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Então deixa eu só carregar a próxima tela e eu vou falando para vocês das especificidades do curso. Bom, o que vale dizer é que o curso é composto por videoaulas que são executadas com alto padrão de qualidade. Você pode ver do seu computador, do seu celular, do seu tablet,
quando e onde quiser. E você pode rever o material ao longo do curso. Você vai executar atividades práticas que você pode desenvolver no ritmo mais apropriado para você. E você também recebe feedbacks individualizados dos tutores para aprimorar o seu desempenho a cada atividade. Você também vai encerrar o curso com um grande projeto autoral para enriquecer o seu portfólio. Só para eu confirmar aqui, está todo mundo me ouvindo? Está me ouvindo bem? Eu estou travando para vocês? Vocês podem me confirmar no chat, por favor? E aí eu sei se eu estou falando sozinho ou não. Se alguém só puder me confirmar se eu estou sendo compreendido, eu agradeço. Bom, vou seguir por aqui, tá bom? Você vai encerrar o curso com um grande projeto autoral para enriquecer o seu portfólio. O aluno vai poder escolher um dos briefings apresentados pela Amaro, uma marca de moda feminina com um conceito inovador para desenvolver o seu projeto de conclusão de curso. Os briefings são baseados reais da companhia. Vocês estão me vendo? Alô, vocês estão me vendo? Ok, ele caiu aqui. Beleza. Então eu vou aproveitar que ele não volta, que ele não vai voltar ainda por enquanto. Eu vou responder mais duas perguntas aqui, que é uma eu não sei a pessoa, eu vou tentar procurar aqui rapidinho. Aqui, a Jéssica Lopes falou: sou recém-formada, como faço para cobrar por um trabalho? Como me baseio? Primeiro você tem que saber a sua hora de trabalho. Como é que eu me baseio? Experiência. Você tem que saber a sua experiência de trabalho. Ah, você é recém-formada, mas já tem 3 anos de experiência como designer, por exemplo. Se a sua hora é R$50, é R$100, é R$300, você se baseia por hora e não por serviço. Porque o que a gente vende são as nossas horas de trabalho e não a gente vende o tempo e as horas de trabalho. Então, começa a pensar em quanto seria a sua hora de trabalho. Então, se você pegar, por exemplo, o nosso salário mínimo, se você dividir ali por 30 e depois por 8, você tem ali uma base por hora de quanto um trabalhador de carteira assinada ganha. É mais ou menos essa dinâmica. Então, a pessoa quer fazer um site, ela vai gastar 10 horas. Então, um layout, né, que eu falo. Então, sua hora de trabalho é R$100. Então, quer dizer que esse trabalho você vai ganhar R$1.000. Estou dando um exemplo, tá? Uma outra aqui do Jonathan _1. Qual a função do InDesign? É basicamente diagramação de revista. Você pode fazer diagramação em outros softwares, mas ele tem várias ferramentas dentro do InDesign que faz com que fique muito mais fácil de fazer diagramação. É basicamente para diagramação, tá? Deixa eu ver se tem mais algum outro. É importante, Júlia Andrade de Almeida, é importante saber mexer em outros sistemas operacionais para a carreira de designer, por exemplo, Linux, iOS? Não. Linux, provavelmente, você não vai mexer. iOS, a plataforma do celular, né, da Apple.
Não, o que você tem que se atentar é que alguns lugares vão pedir experiência em plataforma Mac, que é diferente, mudam algumas coisas, alguns atalhos do software, por exemplo, a mecânica do Mac, ele muda um pouco para a plataforma Windows, mas a grande maioria de vocês deve ter Windows. Como é que eu aprendo o Mac? Na prática. É basicamente isso, tá? Não tem curso para aprender a plataforma Mac. Então, eu, particularmente, quando eu entrei numa agência, me perguntaram, você sabe mexer no Mac? Eu falei, sei, eu não sabia. Então, fica a dica. Os caras aprendem, procura, força, que é só uma plataforma, não é o essencial. Oi, Fernando. Felipe, eu queria te agradecer pelo conteúdo e por ter segurado a barra enquanto a plataforma oscilou aqui. Arrasou no carisma, no conteúdo, na presença de espírito, então, brigadíssimo por isso. Pessoal também que estava no chat esperando que eu voltasse, brigadão também. Eu acho que, então, a pergunta do Lucas amarra bem esse jeito de a gente terminar. Onde é que a gente te acha em rede social, portfólio? E aí, Felipe, onde você é encontrável? Onde eu sou encontrável? Eu estou produzindo um site, tá? E deu um probleminha, inclusive eu ia mostrar aqui, mas deu um problema na parte do back e a gente está solucionando. No Behance eu não tenho nada, eu não coloquei nada, eu trabalho só com a parte do site. Eu vou deixar meu e-mail aqui, eu consigo digitar, né? Eu vou deixar o meu e-mail aqui, e aí quem quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar o meu e-mail e eu vou deixar o meu WhatsApp, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, se caso eu demorar para responder, tenham paciência. Mas eu estou deixando aqui para facilitar, tá bom? Porque às vezes o e-mail eu posso demorar muito mais para responder. Massa. Eu também estou jogando no nosso chat aqui para a gente não perder. Lembrar todo mundo de que sim, o evento vai ficar gravado, então vocês podem voltar aqui para reacessar as falas do Felipe, tirar qualquer dúvida de novo. Então vocês vão poder sim reacompanhar tudo. Além disso, eu coloquei aqui no nosso canal do YouTube EBAC Online e o site do EBAC para saberem não só dos cursos, mas também dos próximos eventos. Perguntaram se tem evento disponível sobre UX, UI, mais de design, de tipografia. Acessem o nosso site, lá tem a agenda, e acho que é um jeito bom da gente manter contato. Eu vou só reforçar as informações que talvez eu tenha caído do curso, então eu só queria reforçar que esse curso que eu estou falando para vocês, e eu estou ganhando um tempinho para que vocês também cliquem no botão clique aqui. O curso ele é composto por videoaulas que são executadas com um padrão altíssimo de qualidade. E você pode ver do seu computador, celular, tablet, quando e onde quiser. E uma coisa importante é, o material pode ser revisitado por vocês por 2 anos. Então você pode ver como você estava do começo do curso para onde você chegou, você pode ter acesso a todo o seu material bibliográfico, você pode reassistir as coisas. Então vale a pena porque tudo perdura por 2 anos e vale a pena se revisitar nesse período todo. Ao longo do curso, você vai executar atividades práticas para desenvolver no ritmo mais apropriado para você e vai receber dessas atividades práticas feedback dos tutores. Isso para aprimorar o seu desempenho e para lapidar cada atividade aí e cada ferramenta que você está tentando masterizar. Você vai encerrar o curso com um grande projeto autoral para enriquecer o seu portfólio. A gente falou muito sobre isso hoje. Vocês, quando são os alunos, podem escolher um dos briefings apresentados pela Amaro, que é uma moda de marca feminina com um conceito inovador para desenvolver o seu projeto de conclusão de curso. Os briefings são todos baseados em necessidades reais da companhia e vão te ajudar a ter uma noção mais precisa do mercado. E mais, ao se matricular, você ganha um bônus super especial, que é 1 mês de inglês grátis na IF English Live. Esse curso tem 16 níveis diferentes, tem teste de nivelamento para saber em qual nível você se encaixa melhor e um certificado reconhecido internacionalmente ao final de cada nível. Então, eu vou fortalecer com vocês aqui. Cliquem no botão clique aqui
garantam esse desconto de agora, tenham acesso a esse conteúdo e a maiores informações, e a partir daí a gente vai conversando sobre. Eu vou tentar, se a plataforma auxiliar muito aqui, colocar para a gente ver o contato da EBAC. Se não, você não conseguir colocar isso agora, pelo chat eu já coloquei para vocês o site e por lá vocês conseguem acessar. Ok? E aí, dúvidas sobre duração de curso, como funciona, como é que um curso vai de um jeito, o outro vai de outro? Pois bem, cada curso tem uma particularidade específica e cada curso vai ter um tempo previsto de conclusão. Eu não vou saber dizer agora exatamente qual curso é qual, mas por esse contato aqui, e é isso que eu quero deixar, muito bem, agradecemos a participação. Aqui estão os nossos contatos, info@ebac.arte.br e o telefone de contato. Então, quaisquer dúvidas que a gente não conseguiu adereçar agora, ou porque oscilou um pouquinho a plataforma, ou porque a gente focou na fala do Felipe, em todo o conteúdo que ele trouxe, que valia a pena a gente aproveitar hoje, o contato está aqui, info@ebac, ou o número que está na tela de vocês. Eu vou reforçar aqui, tudo está gravado, então podem voltar, podem reassistir essa fala com o Felipe. Felipe, eu só posso te agradecer pela presença, pela generosidade, pelo conteúdo. Eu sabia que ia ser ótimo e foi ainda melhor do que eu imaginava. E acho que o pessoal que está no chat comigo concorda também. Muito, muito, muito obrigado. Boa noite para você. Boa noite, pessoal. E acompanhem a EBAC, conheçam os próximos eventos e conheçam o curso. Felipe, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado, Fernando. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.